Em nome de Jesus eu profetizo, aleluia, que você venha, aleluia, sair daqui liberto desse mal, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, aleluia, o Nazareno. Glória a Deus, aleluia, Jesus, porque, glória a Deus, aleluia, a palavra de Deus vai dizer no livro de Marcos, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim, glória a Deus, aleluia. Livro de Marcos, versículo 17, capítulo 16, versículo 17 diz: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, aleluia. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Em meu nome expulsarão os demônios, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Foi a autoridade que Jesus deu aos seus discípulos. A palavra de Deus diz, glória a Deus, aleluia, que o apóstolo Paulo, ele estava pregando o Evangelho. Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus quando eles se encontraram com a mulher que tinha, aleluia, um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que aquela mulher importunava Paulo, aleluia, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E o apóstolo Paulo olhou para ela e repreendeu aquele espírito de adivinho. E aquele espírito de adivinho saiu daquela mulher. Houve um grande alvoroço naquela cidade, mas, aleluia, a obra de Deus realizou, aleluia. Em meu nome expulsarão os demônios, aleluia. Então nós sabemos, irmãos, irmãs, glória a Deus, aleluia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo que nenhuma força diabólica tenha poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. De toda espada forjada contra a tua casa não prosperará. Todo aquele que vier por um caminho terá que fugir por 7 caminhos, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que oprime. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque ninguém do Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em Ele nós podemos confiar, porque, glória a Deus, aleluia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque o Senhor Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para onde tu pisares não tropeçar o teu pé em pedra. Deus de poder e graça, aleluia. Oh Deus maravilhoso, santo é o nome do Senhor. E diz mais a palavra do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, falarão em novas línguas, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na tua vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, o dom de falar em língua estranha. Em nome do Senhor Jesus, você irá falar em língua estranha. Você irá falar em novas línguas. Em nome de Jesus, o Nazareno. Você vai falar em novas línguas, aleluia. Que é a língua dos anjos, aleluia. Sim, meu Deus. E pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz com o apóstolo Paulo, depois, aleluia, de um naufrágio do navio, depois de uma grande provação, depois de uma grande luta, que ele havia escapado, aleluia, daquele naufrágio, ele havia escapado, aleluia, daquela terrível tempestade, aleluia, que o navio naufragou com eles. A Bíblia diz que ele estava ali, glória a Deus, aleluia, juntando graveto para fazer uma fogueira, para se esquentar, porque estava muito frio. A Bíblia diz que enquanto ele, glória a Deus, aleluia, juntava graveto, ele foi picado por uma víbora. Ele foi picado, aleluia, por uma víbora. E muitos que olhavam, aleluia, ficavam esperando a morte do apóstolo Paulo, aleluia.
Mas a palavra de Deus diz que ele sacudiu a víbora, aleluia, e ela não fez mal algum. Aquele povo ficava olhando, dizendo: ele vai inchar, ele vai morrer, ele vai cair morto a qualquer momento, aleluia. Mas ele, glória a Deus, aleluia, diz a palavra de Deus que aquela víbora não fez mal algum para ele, o veneno daquela víbora. Porque, irmãos, aleluia, o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da graça do Senhor, aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que nem um picado de uma víbora, de uma serpente tem poder para destruir a tua vida, se você está, aleluia, revestido com o poder de Deus, revestido com a graça de Deus, aleluia. Porque diz a palavra de Deus, aleluia, pegarão a serpente e se lerem alguma coisa, glória a Deus, aleluia, mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, aleluia, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus, aleluia. Jesus foi a autoridade que o Senhor nos deu, a autoridade que o Senhor deu aos seus discípulos, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, aleluia. Jesus, Deus ainda tem homens escolhidos na face da terra. Deus ainda tem mulheres escolhida na face da terra para fazer o convite, para orar para os enfermos, para curar a enfermidade, para expulsar demônio. Ainda que nós estamos vivendo uns tempos dificultosos, ainda que estamos vivendo um tempo, aleluia, de muitas glória a Deus, aleluia, Jesus, de muitas incredulidades, dureza de coração, mas ainda existe, aleluia, homens de Deus, ainda existe mulheres de Deus na face da terra, que tem, aleluia, a sua vida no altar de Deus em santidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que nesse momento, aleluia, Deus falou em nossos corações. E glória a Deus, aleluia, Jesus. E Deus estará levantando ainda muitos homens de Deus e mulheres de Deus na face da terra. O Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Amém, igreja? Aleluia. Santas mãos do Senhor.